glorificação, nosso Deus. Nós adoramos o teu nome, Senhor. Nós te bendizemos pela bênção deste seminário. Nós te adoramos, Senhor, por esta manhã de revelação diante de ti. Nós te bendizemos, Senhor, porque tu és soberano, Senhor, sobre a tua igreja fiel, Senhor. Por isso nós te adoramos pelos pastores que estão presentes, porque são vidas, Senhor, escolhidas desde o ventre das suas mães, para a exaltação do seu nome, Senhor. Por isso nós te adoramos, nós te bendizemos, porque verdadeiramente a tua graça nos basta. Nós te adoramos por este favor imerecido, em nome do Senhor Jesus. Nós saudamos a todos a paz do Senhor Jesus, aqueles que estão conectados também. Nós saudamos a todos a paz do Senhor Jesus. Nós vamos continuar ouvindo, aprendendo do Senhor nesta manhã aquilo que o Senhor tem para nós. Na realidade, essa reunião é uma reunião voltada para as famílias, né? A mensagem anterior falou do aspecto da família, daqueles que foram resgatados, projeto de Deus para aqueles que estão em obediência. Nós vamos falar um pouco a respeito do aspecto dos pais, a educação dos filhos, o cuidado. Os adolescentes estão aqui, os jovens estão aqui. É importante que eles estejam, porque todos nós fazemos parte da família, né? E nós precisamos trabalhar em harmonia, dentro das nossas casas, na igreja. A bênção de Deus, ela precisa estar presente continuamente nas nossas vidas. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor. Não sei se eu vou acostumar a passar por aqui. Eu acho que tem que treinar, né? Você vai passando para mim aí, Bia, por favor. Está em Gênesis 41.
versos 51 e verso 52. O texto está aqui projetado, os irmãos podem até abrir, mas o texto está aqui projetado adiante, nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, esta manhã nós vamos falar a respeito de José. Eu creio que todos aqui, sem exceção, já ouviram falar a respeito de José, da história de José. Se eu for perguntar para os nossos adolescentes aqui, quantos anos José tinha quando ele é vendido, provavelmente a maioria vai chegar muito próximo, né? Mais ou menos a idade de alguns deles que aqui estão, em torno de 17 anos de idade, por volta de 17 anos. A palavra diz que os seus irmãos, por inveja, por ciúme, o vendem uma caravana que estava passando em direção ao Egito, e ele vai para a terra do Egito para ser o quê, meus irmãos? Escravo, né? Ele foi vendido como escravo. Eu pergunto para você, se o teu irmão te vende para você ser escravo, qual é a sua opinião a respeito do teu irmão? O que você vai achar do teu irmão? Para e pensa, né? Mercenário, né? E outras coisas. Mercenário é até bonzinho demais. Meus irmãos, é interessante que José ele entendeu desde muito jovem. Deus havia falado com ele através de sonhos, e ele creu que a voz de Deus era o projeto de Deus na vida dele. Ele não sabia quanto tempo demoraria para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Mas ele sabia de uma coisa: eu tenho uma promessa da parte de Deus e eu creio na promessa do Senhor para a minha vida. Ele vai e a promessa começa na vida dele. Bem difícil, né? Primeira coisa, a promessa era de que ele seria maior do que todos da sua casa. Foi isso que Deus falou com ele. E que todos se encurvariam a ele. E ele começa sendo escravo. Agora ele poderia se questionar, né? Mas aonde está a promessa de Deus na minha vida? José, ele aguardou no Senhor. Ele vai para o Egito como escravo. E a palavra diz que ele era servo de Deus. E o escravo, sendo servo de Deus, nós vamos dizer na palavra, se você serve ao Deus vivo, Deus vai cuidar da sua vida, independente do lugar onde você está. Muitas vezes, nós estamos num lugar de opressão dentro dos nossos locais de trabalho, às vezes dentro das nossas casas, pelos nossos pais. Quantos jovens aqui, os pais não servem ao Senhor e questionam a sua posição de fidelidade ao Senhor. Nós estamos debaixo das perseguições, mas se nós servimos a Deus, Deus ele nos honra e Deus ele nos abençoa. E José ele entendeu isso. Ele vai e ele pensou assim: eu sou escravo, mas eu sirvo ao Deus que é Senhor de todas as coisas. E a palavra diz que a graça de Deus estava sobre ele. E porque Deus operava através da vida dele, ele começou a prosperar. Ele começa a prosperar na casa do seu Senhor. E o adversário, não satisfeito, levanta uma mulher oprimida para roubar a bênção dele. Jovem, José não tinha 20 anos quando isso acontece. A gente pensa assim, passaram-se muito. Não, ele tinha menos de 20 anos, ele ainda era jovem. E é importante nós falarmos dessas idades, porque os nossos jovens, eles precisam entender o seguinte: a definição na presença de Deus, ela independe da idade. Não importa se você tem 10 anos, se você tem 20 anos, se você conhece e tem uma experiência com este Deus, nada neste mundo vai ser capaz de roubar a bênção de Deus na tua vida. Nenhuma amizade, nada que se levante contra você. Aquela mulher se levanta, José é caluniado, já pulou lá, né, Bia? É isso mesmo. Muito bom. Ele vai para a prisão, porque a escravidão não era
não era o bastante, né? Agora ele vai ser preso. E a palavra diz que na prisão acontece o quê? Deus o abençoa. Porque Deus nos abençoa onde quer que nós estejamos. O servo de Deus, não pense... Aqui neste país nós temos, o pastor Birajara estava falando ali, essa jovem, está lá na Carolina, né, Birajara? Não é isso, Bira? Nós pensamos assim, às vezes muitas pessoas falam, mas eu estou sozinho aqui, eu estou sozinho. Eu sempre digo para as pessoas que passam aqui, quem tem a obra de Deus, a obra ela vai com ele. Você chegou na Venezuela, você levou a obra de Deus contigo, não foi? E ele saiu de lá e deixou algumas igrejas, porque nós levamos a obra conosco, porque a bênção de Deus ela está em nós. Então, se Deus está conosco, onde quer que nós formos, nós vamos levar a bênção de Deus conosco. Agora, quando você tem uma igreja, tudo é mais fácil, né? Porque nós dividimos a carga do jejum, nós dividimos a carga da oração, nós dividimos a carga de abrir a igreja na madrugada, né? Então, a igreja, ela torna as coisas mais leves neste aspecto. Mas a obra, se ela está no teu coração, ela vai com você. José vai para a prisão, Deus honra José na prisão. A palavra diz que Deus o tira de onde? Para diante de Faraó. Os irmãos lembram? Ele é exaltado de onde? E ele é levado diante de Faraó. Aonde ele estava quando Deus o abençoou? Os irmãos lembram? Os adolescentes lembram? Ele estava na prisão, não foi isso? Eu estou falando com vocês para vocês não dormirem, tá? Aí você fala assim, é porque eu não sei o nome de ninguém aqui, eu só sei o nome de um meu que está ali, de dois que estão ali. Então eu não posso chamar o nome deles, né? Senão eles vão ficar... Deus tira José da prisão e o leva diante de Faraó. E quando ele chega diante de Faraó, Deus o abençoa. E agora a situação dele muda completamente. E os anos foram passando. José estava com 17, 20, a palavra diz, passaram-se mais ou menos uns 13, 14 anos. Aquilo que José havia falado dos sonhos, das vacas magras, já havia se concretizado. E a palavra diz assim, agora José tem 2 filhos. Antes que começasse as vacas gordas primeiro, e antes que começasse o período das vacas magras, José já tinha agora estes 2 filhos. Eu pergunto para os irmãos, aonde é que ele vivia? José vivia onde? No Egito. Havia alguma hebreia no Egito para José casar? Com quem que ele casa? Uma egípcia, né? Não é isso? Mas é interessante que nós vamos observar o seguinte, ele estava numa posição de destaque e uma mulher é dada a ele por esposa, que lhe agradava, por certo, mas a palavra diz que, independente dos costumes dela, ele mostrou aos seus filhos a operação do Deus de quem ele havia aprendido dos seus pais. Ele ensinou o que era servir ao Deus de Israel. Aí você pergunta, mas como é que nós podemos afirmar isso? A palavra diz assim, o primeiro filho de José, ele chamou Manassés. Sim, Deus me fez esquecer o quê? Os irmãos leram? Me fez esquecer de todo o trabalho e de toda a minha família, né? Ele fala da casa. Eu pergunto para os irmãos, quando a palavra de Deus fala, ela está dizendo que José se esqueceu dos seus, ele deixou de amar os seus. É isso que a palavra está falando? Não. Do que é que ele está falando? Deus estava dizendo o seguinte, José estava dizendo o seguinte, olha, no meu coração, independente de tudo que eu passei com os meus irmãos, tudo que eles fizeram para mim, o nome do meu primeiro filho vai se chamar perdão. Deus me fez esquecer, é perdão, não é isso? O perdão não é isso, não é quando você esquece. Então, ele diz assim, todas as vezes que o nome do meu filho for falado dentro desta casa, vai haver uma lembrança de que Deus, tudo do passado ficou para trás. Nada mais importa. Não importa aquilo que ficou para trás. Por quê? Porque a promessa de Deus
é o mais importante na minha vida. E se eu tenho que passar por essa luta para chegar ao local da bênção, isto é o mais importante. Então imagina, José, agora dentro de casa, e ele chamava Manassés. Diz, perdão, vem aqui. Perdão, vai ali. Não faz isso, perdão. Ele está dizendo, olha, eu esqueci, todas as coisas elas ficaram para trás. Nada mais importa. O servo de Deus, ele precisa aprender a perdoar. Nós precisamos aprender a perdoar. Eu me lembro que alguns anos atrás nós estávamos num culto profético aqui, nessa igreja, havia uma jovem que frequentava aqui. E aí o Senhor deu uma visão no culto profético. O Senhor disse assim, hoje vai entrar na igreja uma jovem que já tem alguns anos que ela não fala com os seus pais. E eu pensei assim, eu conheço todo mundo aqui, né? Não tem ninguém que não fale com os seus pais. Eu não pensei, quem será essa pessoa? Será que vai entrar alguém aqui? E você fica pensando. E aí o culto foi se processando, a mensagem foi trazida, o dom foi trazido, e passaram-se alguns dias, uma jovem me procurou. Ela falou assim, pastor, essa semana eu liguei para os meus pais, já fazia muitos anos que eu não falava com eles. Mas essa semana o Senhor falou comigo neste lugar. E eu fiquei pensando, né? Interessante. Você sai da sua casa, você deixa o seu país, você deixa a sua família, e as pessoas, às vezes elas têm mágoas dentro dela, e essas mágoas, elas impedem e elas quebram as relações, que elas são relações de sangue, elas são relações de sentimento, de amor, né? Uma coisa que acontece, tudo aquilo que foi feito, ela esquece, e agora aquilo domina a vida dela. E ela disse assim, ó, eu conversei com os meus pais, eu me desculpei com eles, e a partir de agora nós vamos passar a conversar. José, ele fez isso, e ele entendeu isso instantaneamente. Ó, no coração dele não havia mágoa em relação aos seus familiares. Ele não estava magoado por Potifar ter feito algo com ele que era injusto, não estava. Ou até mesmo pela mulher dele ter caluniado ele, não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com o seguinte, eu tenho sobre a minha vida uma promessa de um Deus que é vivo. E a promessa do Deus vivo é mais importante do que qualquer outra coisa. Nada tem mais valor na minha vida do que a promessa de Deus. E ele continua caminhando. A palavra diz que ele tem o segundo filho, Efraim. Que a palavra diz, Deus me fez prosperar. Na realidade, se você for pesquisar, uma eu gosto mais de duplamente frutífero, né? O dicionário vai dizer, Efraim significa duplamente frutífero. José diz o seguinte, olha, Deus me abençoou até aqui, mas ele fez muito mais. Mais do que eu esperava, muito mais. Deus tem abençoado a minha vida além do que eu tenho esperado. E Deus tem abençoado as nossas vidas muito além daquilo que nós merecemos. Nós podemos glorificar o Senhor todos os dias, porque verdadeiramente nada tem faltado nas nossas casas. Nós podemos nos perguntar, qual foi o tipo de lar que esses dois foram criados, meus irmãos? Manassés e Efraim. Que tipo de lar? A mãe deles, ela era egípcia, mas José, ele conhecia ao Senhor. Ele sabia quem era o Senhor. Então José agora, ele mostra o aspecto de poder servir a um Deus que está acima de todos os deuses do Egito. Não existe Deus como o nosso Deus. E ele incute este entendimento na vida dos seus filhos. E eles crescem entendendo que o Deus a quem ele serve é um Deus que perdoa e abençoa aquele que sabe perdoar. É um Deus que prospera aquele que permanece fiel, mesmo na hora das tribulações, das dificuldades. E os filhos dele aprendem isso. Eles crescem neste ambiente, aprendendo os valores, não os valores do mundo que aí está, mas aprendendo os valores que são capazes de levar ao homem a uma experiência com Deus de verdade. A palavra diz que
Aquele lar, por certo, era um lar de muita alegria, né? Imagina, José era a pessoa mais importante depois de Faraó, respeitado por todos. E agora a palavra diz que ele era respeitado por todos do mundo conhecido, porque a fome havia se espalhado em todas as direções, até na terra dos seus pais, o que obriga os seus a virem ter com ele, virem ao Egito para comprar mantimento para poderem sobreviver. E ali, naquele encontro, nós vamos ver o ato de perdão na vida de José, como ele se expressa, como ele chora ao ver os seus. Ele mostra que ele amava os seus familiares acima de qualquer coisa. As brigas, as diferenças não eram nada comparado àquilo que Deus havia colocado diante dele. E ele entendeu o seguinte: é melhor estar junto dos meus do que estar distante, né? No mundo. Às vezes, as pessoas correm para o mundo para encontrar abrigo, né? José, ele correu no Egito, ele ia correr para quem? Ele correu aos pés do Senhor, porque ele sabia que o Senhor, o Deus de Israel, é um Deus fiel e verdadeiro. Nas nossas casas, meus irmãos, os pais precisam entender que nós precisamos levar os nossos filhos a este entendimento. O pai é que tem a responsabilidade de ensinar aos filhos. A igreja, ela não tem tempo. Isso aqui, nós fazemos um seminário 1 ou 2 vezes por ano, né? Os irmãos não têm oportunidade de ir aos seminários pelo país afora. Então, é dentro das nossas casas que nós incutimos os nossos filhos os valores cristãos, os valores da eternidade, que são necessários para eles vencerem as lutas que se colocam aí fora. A oração, a leitura da palavra, o compromisso com o culto, você incentivar o seu filho a ser voluntário na igreja, um instrumento. Toda criança que chega aqui, eu empurro ela para os instrumentos, sabe? Vai aprender um instrumento. Minha alegria é ver essas crianças aí nessas classes, sabe? Aprendendo instrumento. Não só criança, tem adultos aqui. Eu falo, vai aprender, vai louvar o Senhor. Não tem coisa mais maravilhosa do que você incutir esses valores. Porque quando você faz isso, você está formando um caráter no seu filho que vai ser necessário para ele lá adiante. Agora, não tem como você falar deste Deus e não viver essa experiência na tua vida. Não tem como você pregar e falar para o seu filho para ele estar na igreja se você não tem compromisso com o culto. Nós vivemos não de palavras, né? Mas nós temos que viver de exemplos. Então, porque você está no culto, você vai dizer para o seu filho, não, vamos para o culto. Sabe? É nós como família, nós nos ajudamos. Às vezes o marido está passando por uma luta e a esposa que ajuda. Às vezes a esposa está passando por uma dificuldade, o marido ajuda. E a palavra diz, melhor que sejam 2, porque um ajuda o outro. E a família, ela se ajuda mutuamente. Nós ajudamos os nossos filhos à medida em que vão crescendo, nos ajudam. E a bênção está nisso, em nós podemos crescer juntos, servindo a este Deus, sabendo que Deus, Ele é o centro de tudo aquilo que acontece dentro das nossas casas. José, ele transmite esse ensino para os seus 2 filhos. Os valores do Senhor, eles são transmitidos para eles. Eles são educados nesse aspecto, né? De servir ao Senhor, de crer no Senhor. Para que o seu filho creia, você tem que levar ele a crer. Você tem que orar com ele. Você tem que falar daquilo que Deus operou na sua vida ao longo dos anos, que fez com que você cresça, porque os nossos jovens chegam numa determinada idade, assim, mas Deus nunca falou comigo. Deus tem falado conosco todos os dias. E às vezes o teu filho não tem ouvido, porque você não tem mostrado a voz de Deus. É interessante que Deus fala com Samuel a primeira vez, Samuel não conhece o Senhor. Deus fala a segunda vez, e ele vai pensando que ele estava chamando, né? Meus irmãos, e aí o profeta, ele entende assim, agora quando ele te chamar, você diz, Senhor, eis-me aqui, né? E aí, a partir do momento em que ele é ensinado, ele aprende a ouvir a voz de Deus. Se nós não ensinarmos os nossos filhos a reconhecerem a voz de Deus, existem muitas vozes no mundo que têm falado muitas coisas,
e que tem roubado a muitos o projeto eterno. Mas os nossos filhos precisam reconhecer a voz de Deus que fala conosco todos os dias. Fala através do louvor. Você chega aqui cansado, às vezes oprimido, porque o seu chefe te oprimiu, o trabalho, uma pessoa que te distratou, mas você chega aqui, você clama pelo sangue de Jesus, e agora o sangue de Jesus opera na tua vida a libertação e até no teu físico. Você chega aqui às vezes cansado, doente, enfermo, e aqui nós encontramos saúde, nós encontramos descanso. O pastor não tem muito tempo de ficar doente, não. Às vezes você está se sentindo mal, né? Mas você tem um compromisso com o rebanho. Eu às vezes, quantas vezes eu venho para a igreja, mas eu gostaria de estar em casa debaixo das cobertas. Mas eu falei assim, eu vou para a igreja, porque eu sei que lá na igreja é o lugar onde o Senhor, e eu dou tanto azar que se eu não for lá, eles me visitam. Então eu falo assim, para eles não terem que vir aqui na minha casa, eu vou lá para eles orarem por mim. Toda vez que eu adoecer, eles batem lá na minha porta. Nós passamos aqui só para orar pelo Senhor. Fala amém, isso mesmo. Não dá nem para dormir, né? Aí eles falam assim, ó, para o senhor aprender a não ficar em casa quando o senhor estiver doente. Vai para a igreja, né? Isso é uma coisa boa, né? Os diáconos fazem com o pastor. Meus irmãos, nós precisamos viver essa experiência, né? A nossa casa, os nossos filhos, a nossa família, entender que na casa do Senhor, nós alcançamos tudo para as nossas vidas. Nós ficamos olhando aqui, as vidas entram aqui a primeira vez, o visitante entra, assiste o culto, chora o culto inteiro, né? Deus falou com ele no primeiro louvor, falou no segundo louvor, a criança que levantou para orar, a pessoa está chorando, acaba o culto, a pessoa está chorando, e às vezes fica olhando, né? Quantas vezes o pastor que está aqui sempre na frente, quantas vezes que você não vê essa pessoa chorar, né? Sabe, você está diante de um Deus que pode todas as coisas na tua vida, e às vezes tem anos que nós não choramos na presença deste Deus, nós só choramos quando a coisa está difícil, né? Quando o sapato está apertado, e aí você chora porque você está com dor no dedão do pé, né? Mas é chorar para louvar e bendizer a este Deus, por aquilo que Ele tem feito por nós, pela alegria de nós servirmos e termos a nossa casa na presença deste Deus, que tem nos conduzido por um caminho seguro, mesmo que Ele seja no Egito, mesmo que seja num lugar de trevas, mas o nosso lar está guardado, está protegido, está sendo guiado pelas mãos poderosas deste Deus, e a promessa dele não falha, ela é verdadeira, e ela vai adiante de nós. José, ele viveu essa experiência. Agora chega seu pai, Jacó. Deus muda o seu nome para Israel, e ele vai dar origem a essa nação que nós amamos. Amamos porque a palavra diz que nós devemos amar e orar por essa nação, né? Eles estão aqui na Bíblia do início ao fim, né? Profeticamente, no Velho Testamento eles vão estar em figuras, no Novo Testamento Jesus falando com aquele povo, mas falando para a igreja. Nós amamos. E agora chega o seu pai ali, a alegria de José, de ver o seu pai chegando, já velho, 130 anos, né? 130. E é interessante que a palavra diz que quando ele estava prestes a morrer, ele faz algo que não era o costume daqueles dias, se nós formos parar para pensar. Quem é que recebia a primeira oração na transmissão da bênção, né? Era o primogênito. Que era quem? Os irmãos lembram? Muito bem. Rubens era o primogênito, né? Mas é interessante que José, ele ouve, alguém manda um aviso para ele, diz assim, ó, seu pai está doente. Quando ele ouve falar que o pai dele estava doente, imediatamente ele vai ao encontro do pai. Ele pega os dois filhos e ele vai ao encontro do seu pai, ele começa a conversar com o seu pai. E o seu pai, num determinado momento ali da conversa, pergunta, quem são esses dois? Aí ele fala, Manassés, Efraim, porque a visão dele ele já estava chegando no final dos seus dias, já não enxergava muito bem.
E a palavra diz que Deus, que Israel, ele ora por José. Ele abençoa José. E ele dá uma palavra muito interessante que está aqui em Gênesis 48, 5. Ele vai dizer assim: agora, pois, está projetado aqui, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito são meus, como Rúben e Simeão. É interessante ele falar isso, né? Os irmãos entenderam o que ele estava dizendo para José? Ele estava dizendo o seguinte: os seus filhos, que são seus filhos por direito, agora na realidade eles não são mais seus, eles são meus. Porque aquilo que é meu, quando eu morrer, eles terão direito à parte da herança. Então a herança, eles vão receber de mim. E ele falou assim: e o que nascer depois deles, estes serão teus. Estes vão receber de você. Né? Isso nos faz lembrar aquilo que Jesus ele fez em favor das nossas vidas. Né? Jesus diz assim, eu sou o detentor da herança do meu Pai. Tudo me pertence. Mas agora eu vos chamo para serem filhos, né? Co-herdeiros, não servos. O servo, ele trabalha e ele não tem direito à herança dos bens do patrão, mas o filho não. Quando o patrão morre, ele diz assim, isso aqui é seu, isso aqui é dele. E Jesus vem e diz assim: agora aquilo que pertencia a mim, eu estou repartindo com cada um de vós. Então, vocês terão parte na herança do meu Pai. E vocês serão co-herdeiros neste projeto eterno que o Senhor tem para os seus. Nós temos sido chamados pelo Senhor para sermos co-herdeiros, e aquilo que nos tem sido dado é algo muito valioso, é algo extremamente valioso, que nós temos que valorizar todos os dias. Quando nós entramos na casa do Senhor, nós lembrarmos, Jesus um dia, há quase 2000 anos atrás, foi à cruz do Calvário, morreu em favor das nossas vidas, mas o sacrifício dele me deu o direito de sair da morte do mundo para a vida eterna na presença dele. E hoje eu estou vivendo eternamente. Não é que você vai viver eternamente. Aquele que tem alcançado salvação está vivendo eternamente. Você vai partir daqui a pouco, ou você está salvo. E assim você vai descansar até o arrebatamento. Então é isto que é a bênção de Deus na vida daquele que serve ao Senhor. Nós, como pais, temos que lutar para que os nossos filhos, eles entendam esta herança e eles valorizem esta herança. Os adolescentes aqui, os jovens, os seus amigos lá de fora, eles têm muitas coisas para oferecer para vocês. Mas só Deus pode oferecer o projeto de eternidade. Só Deus tem a bênção de eternidade. Os amigos oferecem muitas coisas. E não necessariamente são coisas boas. As ofertas, elas são muitas. José recebeu ofertas diariamente, ao longo da sua vida. Diariamente, na prisão, no Egito, diariamente. Mas o coração dele estava definido na presença do Senhor. E ele sabia o seguinte: existe uma promessa de Deus sobre a minha vida. E muitos de vocês, nós oramos aqui pelos nossos filhos. Essa semana nós apresentamos uma criança, algumas semanas atrás. Algumas crianças nasceram aqui na igreja. E sempre o Senhor faz uma promessa, né? Aos nossos filhos, fala com os pais, se vocês educarem. Vocês aqui, a maioria de vocês nasceram na igreja, esses adolescentes aqui, né, Ronildo? A maioria deles, o Ronildo apresentou. Eu acho que a maioria deles aqui foi o Ronildo mesmo, né? E existem promessas sobre a vida de vocês, que Deus fez aos seus pais, e que você tem que perguntar ao seu pai, qual é a promessa de Deus para a minha vida? E valoriza a promessa do Senhor. E nós, como igreja, nós temos uma promessa da parte do Senhor. A promessa é que Jesus vai voltar, e Ele vai levar aqueles que têm se separado, têm se santificado, e têm se comprometido com as coisas da eternidade. Israel abençoa a José, abençoa aos seus filhos. Aí a palavra diz que agora ele reúne os demais e ele começa a orar um por um. Ora pelo primogênito e vai orando um por um. Se você for ver a oração
que José faz, que Israel faz para José, e se você for comparar ela com a oração que ele faz para Rubem, você vai ver a diferença, né? A diferença, porque havia uma promessa da parte de Deus. Deus o honraria, e Deus o honrou porque ele permaneceu fiel, mesmo estando em momentos de adversidade. O homem fiel, aquele que é fiel ao Senhor, aquele que permanece fiel, Deus, ele vai honrar a tua vida, e ele vai prosperar a tua casa, ele vai abençoar o seu local de trabalho, Deus vai tomar conta da sua vida. E as pessoas dizem, pastor, mas por que as coisas não vão para frente? Cumpre aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Faz aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Valoriza, né? Valoriza o culto. Valoriza estar na casa do Senhor. Valoriza a visita do seu grupo. Valoriza as madrugadas, a limpeza. Valoriza todos os aspectos do culto, daquilo que é a doutrina do Senhor para a igreja. À medida em que você valorizar e você for fiel, Deus é fiel para com aqueles que são fiéis. Esta é a palavra do Senhor. Deus não muda, Deus é o mesmo, e à medida em que nós servimos a este Deus, nós vamos vendo. Não existe coisa melhor e lugar melhor do que estar na presença deste Deus poderoso. Glória a Jesus. O Senhor dava uma visão, uma jovem, que ela perguntava a ela mesma, né? Por que eu tenho que estar sempre na igreja? Na realidade, os jovens perguntam aos pais isso, né? Por que a gente tem que ir na igreja de novo, né? Eu digo sempre lá em casa, né? Quando você falava assim, vamos para Disneylândia, 4 horas da manhã, tá todo mundo de pé. Você fala, vamos para madrugada, meu amigo, é 6 horas, é 2 horas de diferença. Você depois da madrugada, você tem limpeza, tem um pé de manga ali que você pode subir no pé de manga. O povo não anima não, sabe? E a visão diz assim, e ela recebia, era percebido que essa jovem, ela tinha uma ferida, e ela perdia sangue através dessa ferida. Quando se clamava, um anjo ele vinha, ele colocava a mão na ferida, e ele curava esta jovem desta enfermidade. Ele dizia, é por isto que você precisa estar na casa do Senhor, porque aqui é o lugar onde Deus ele nos cura, e ele opera em nós aquilo que nós precisamos, e nós nem sabemos que nós necessitamos. Às vezes é uma opressão. Uma senhora me perguntou, ela falou, mas e as opressões que estão aí no mundo, se eu cumprimentá-la? Me perguntou ontem. Elas pulam da outra pessoa para mim, pastor? Eu falei, minha irmã, nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Se você está selada no sangue de Jesus, nada vai... Agora, quem não está coberto pelo sangue de Jesus, ele está aberto às opressões do mundo. Nós lutamos para estar debaixo da operação e da proteção do sangue de Jesus todos os dias nas nossas vidas. Uma revelação. O Senhor mostrou que há em nosso meio uma mulher e ela tem questionado algumas coisas que têm acontecido na vida dela, e ela tem se lembrado de algumas palavras que ela chama de palavras de maldição, que foram lançadas contra ela. O Senhor mandou dizer a você, minha irmã, você absorveu essas palavras, você deixou essas palavras entrar na sua mente, e hoje a forma estagnada que você tem reclamado com Deus, que a sua vida não deslancha, que as coisas vão mal, é porque você mesmo tomou posse daquele negativismo todo que foi lançado. O Senhor revelou que durante essa aula, através dessa palavra, ela está liberta. O Senhor está repreendendo todo esse sentimento, toda esta estagnação que ela chegou até agora. E o Senhor mostrou que esse seminário será um divisor de águas na vida dela. Amém. Ela vai ver a diferença daqui para frente, tanto no seu lar, quanto no seu trabalho, quanto na sua saúde. Haverá um cacho de bênçãos, para que ela veja que o poder do Senhor supera qualquer negativismo, qualquer maldição, qualquer palavra que venha para arrastá-la, para prendê-la, crescer, e de que as promessas do Senhor se cumpram na vida dela. Amém. Meus irmãos, é interessante que muitas vezes nós atentamos para as palavras do mundo, aquilo que o mundo fala, e nós não atentamos para a palavra de Deus. A palavra diz assim, que se nós crermos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
Outro dia eu estava ali sentado, o pastor Ronildo pregou aqui, aí ele leu um texto que eu já vi milhares de vezes, mas às vezes a gente só atenta para aquilo que está sendo lido quando o outro pastor lê, né? E aí ele leu assim: e a mulher estava aprisionada por um espírito, já havia 18 anos, né? Aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, mas a mulher que estava encurvada, na verdade Jesus está dizendo que a dificuldade dela é espiritual, ela não é física. A dificuldade se manifesta no físico dela, mas ele diz assim, ela está aprisionada por um espírito, e este espírito que está nela faz com que o físico dela se encurve. Mas no momento em que Jesus repreende ao espírito, não a enfermidade, ela foi liberta daquele mal. Nós precisamos crer e entender que Deus tem poder para nos libertar de todas as coisas, das opressões, das enfermidades, de tudo que o mundo não crê. Mas nós cremos porque a palavra de Deus ela é viva nas nossas vidas. Exatamente. Deus tem preparado, né, para nós este meio, né? O sangue de Jesus tem poder para nos libertar. Então, quando o mundo falar, não se prenda às palavras do mundo, mas se prenda à palavra de Deus. Diz assim, o sangue de Jesus, eu creio que o sangue de Jesus, que o sacrifício de Jesus é o bastante para me libertar de toda a opressão, seja de agora, seja do passado. Todas as coisas, elas são libertas através do sangue de Jesus. Vamos louvar ao nosso Deus. Deste mundo, escravo fui. Glória a Deus. Aleluia. Quando virás
Glória a Deus. Aleluia. Abençoa, Senhor, nós te pedimos as nossas vidas, esta classe, cada vida, Senhor, e nos prepara ainda para o culto que se iniciará em alguns minutos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos dar um intervalo de 10 minutos. 10 minutos e aí nós vamos ter nosso culto, que será um culto de ceia, né? Uma mensagem com o culto de ceia na sequência. Amém? 10 minutos. Não dispersem muito. A paz do Senhor.